Bem-vindo a mais um vídeo da Venco. Esse é o nosso primeiro podcast e nesse podcast a gente está convidando um dos principais parceiros da Venco, uma pessoa que cuida dos nossos projetos no interior de São Paulo principalmente, Eduardo. Obrigado, Eduardo, por estar aqui hoje. Eduardo é da empresa RCM e a gente também está aqui com o Alexandre, da nossa equipe de projetos. E hoje a gente vai discutir de uma forma geral curiosidades do mercado, o que vem acontecendo em termos de tecnologia nos últimos anos, nas últimas décadas também, devido ao nosso período de experiência, e algumas questões envolvendo os nossos produtos, tanto a questão analítica, produtos que também são utilizados em outros mercados, as câmeras, os sensores. Então, acho que isso é uma das coisas que as pessoas mais perguntam pra gente hoje, né, pessoal? Verdade. Sim. E, bem, conta um pouquinho pra gente, Eduardo, como é que foi o seu início aí no varejo, o que você já viu de tecnologia nesses últimos anos? Pois é, a minha história teria uma história para vários dias aqui, né? Porque eu comecei faz um tempinho já. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Agradeço estar aqui, poder levar até vocês aí um pouco de conhecimento, né? Esse mercado tecnológico que a gente atua. A história começou em 1992. Eu entrei para trabalhar numa empresa como funcionário, uma empresa multinacional. E assim, era um mercado iniciando no Brasil, que era o mercado das etiquetinhas de alarme. Esse é aquele que dispara na porta, né? Isso, coloca na roupa e tem aquele sensor na porta, aquelas torres, né? Chamam de torres, sensor, chamam de vários nomes. Então a gente tinha a missão de vender as etiquetas e as torres. Sim. Aí tem as etiquetas adesivas para produtos que a gente fala que não é linha mole, produto com uma garrafa, algo duro. Uma coisa mais flexível, né? Uma coisa mais dura. Uma coisa mais dura, na verdade. No caixa fica o desativador, aí tem acessórios para prender em bolsas. Então, o básico era vender a etiqueta e o sensor de alarme. Naquela época, em 92, pouca gente conhecia. Só existia uma loja de grande varejo que trabalhava forte com essa empresa multinacional e a gente tinha que andar de terno pela rua. Eu fui contratado para fazer eu morava em Santos, fui contratado para fazer o Litoral e o Vale do Paraíba. Sim. Então era muito comum, eu chegava de terno na loja, o dono saía pela porta dos fundos com medo que fosse algum fiscal, né? Então era até curioso. Coisa de um tempo antigo, né? Muito antigo. Então a gente até conseguiu fazer um número, foi evoluindo no mercado, foi despertando a atenção de outras empresas que nem clube de futebol, né? Vai contratando os melhores. Sim. Ali, modéstia à parte. Então eu fui sendo contratado por outras empresas, fiquei trabalhando como funcionário em empresas do setor até 2002. Em 2002 eu fundei a RCM Sistemas, que está ali no logo. E aí eu aprendi muita coisa boa em todas as empresas que eu trabalhei. E muitas eu mantive e outras eu tentei melhorar um pouco algum processo. E aí o antifurto puxou para trabalhar as comandas, que são essas comandas que você ganha nas padarias, né? Esse é aquele que vai controlar realmente o que o pessoal está pedindo no estabelecimento, sim, né? Sim. Então, nós tínhamos as torres, as etiquetas e aí passou a ter a comanda para ninguém furtar a comanda e apitava na saída. Depois disso vieram as catracas e foi se construindo, vieram sensores de colocar perfumes caros, sim. Caros aqui dentro. Isso ainda é muito comum no mercado, né? Sim, esse ainda está em bastante uso no mercado, porque ele, uma vez fechado, não consegue abrir esse material não quebra. Só um funcionário realmente para destravar, né? Só no caixa, para garrafa. E aí tem uma infinidade de acessórios e os meus clientes foram pedindo... o que eles foram pedindo eu fui indo atrás. Uma das coisas que eles foram pedindo foi a contagem de público. Sim. Foi aí que a gente acabou chegando com vocês na Venco. E uma coisa que eu gosto de fazer, que eu levo para os meus clientes, é sempre assim. Eu tento disseminar ali o máximo, dessecar. Sim. Eu vou nos mínimos detalhes para não ter um risco daquele cliente ter um negócio que não vai funcionar. É muito comum, principalmente no meu mercado, que o pessoal olha as torres de alarme e olha as etiquetas, eles acham que é tudo igual. Muitos, infelizmente, compram o preço. Sim. E aí, são tecnologias totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu não sou contra da pessoa, de vocês clientes, comprarem um produto. Se temos 3 produtos desses aqui, 3 águas exatamente iguais,
o mesmo fabricante, a mesma composição, o mesmo recipiente, então procurar no lugar mais barato. Sim. Mas na tecnologia, que eu digo sempre, não tem milagre, o preço muito barato vai refletir alguma dor de cabeça futura. Normal. E com catracas que a gente comercializa, com comandas, com sensores e com os contadores de fluxo de pessoas, com a medição do tráfego de pessoas, a gente foi muito a fundo. Sim. Nas catracas eu cheguei aí, visitei várias fábricas e cheguei aí na produção, acompanhar como que é a produção da catraca que a gente tem hoje. Como é a montagem, como é a produção, qual o nível de componentes que cada catraca tem, para levar o melhor para o cliente. Sim. Nos sensores de contagem de pessoas, a gente sempre, para atender todos os públicos, a gente tem sensores que tem um custo assim, que é o sonho. O cara fala, nossa, que coisinha baratinha, que lindo. Só que a gente vê bastante disso. Aquele produto que a gente vende, ele vai atender uma necessidade mínima daquele cliente. Vai fazer isso aqui, ele vai entregar muito pouco pelo custo relacionado. Tem os clientes que falam, não, mas eu quero um negócio refinado, que me dê todas as características de informação real, ligado com segmentação de dados, adulto, criança, homem, mulher, funcionário. Quando eu vi o que o Venco fazia, eu falei, meu Deus, isso é o sonho, né? Sim. Então, eu explico para eles e apresento, sei que é um processo um pouco mais demorado para eles assimilarem, porque o Brasil tem muita cultura do quanto mais barato, melhor. Sim, não sim. é assim. Então, a gente está conseguindo, aos poucos, mudar a cabeça deles. E ainda mais, assim, uma coisa que muita gente não sabe, né? Esses sensores, essas tecnologias que a gente fala que são mais modernas para fazer toda essa segmentação, separação de informação, não são equipamentos que são criados ou fabricados no Brasil, né? Exato. Então, a gente sempre vai ficar amarrado com uma questão de importação, Sim. um fabricante no exterior. E tudo isso acaba influenciando bastante no valor e na qualidade do equipamento. Custos para nacionalizar. Custos, nacionalizar. Não, com certeza. Eu imagino que muita gente já te perguntou também se esse tipo de equipamento que a gente está falando, que está voltado mais para a parte de segurança, ele também faz algum tipo de contagem. O pessoal deve perguntar bastante, não pergunta? Perguntam. E até algumas empresas, naquelas torres que ficam na porta, aquelas Sim. pedestais, torres, antenas, tem vários nomes que eles associam. Algumas vêm com esse feixe, né? Um feixe ali que ele faz a contagem, né? Que ele cruzou o feixe, vai gerar a contagem, uma contagem pura, né? Sim, mas é muito assim, não é tão preciso, porque se passarem duas pessoas abraçadas, contar se passar uma família, um funcionário não isola, então acaba tendo uma falsa contagem real, né? Vamos dizer assim, porque até a questão da entrada e saída não é separada, né? Sim. Você cruzou o feixe, ele já vai fazer a contagem Exato. da pessoa, né? Ele pode até dar uma ideia, né, para o cliente começar a brincadeira, mas eu tenho certeza que os clientes que experimentaram e estão com essa solução, principalmente essas câmeras 3D, sim, né, sim. E alta performance, então é muito confiável os dados, né? E essas questões do passado, como que eram o analítico quando o pessoal procurava você lá em 2002? O sistema em si, como que ele era mapeado? Se é que tinha alguma coisa ou o pessoal contava ainda muito na mão, né? Tinha muito na mão. Tinha ainda vende hoje. Vende, a gente vê muito isso. Nos mercadinhos. Os shows tem bastante, Sim, né? Eles ficam batendo ali. Já, principalmente nesse tempo de pandemia, alguns supermercados conceituados lá do interior, eles faziam uma caixinha e aí tinha fichas com números e eles iam colocando aquele número de um lado quando entrava e o número do outro lado quando saía. Então, e apesar de eu estar puxando um assunto, a gente sabe que isso é muito comum em muitos clientes, né? Tem muito cliente que às vezes ele quer fazer o comparativo ali de uma tecnologia, alguma coisa que está contando de jeito automático, com uma pessoa que está anotando no caderninho, uma pessoa que está contando na mão ali com aquela maquininha. E gera um número totalmente diferente da realidade. Não vai dar Nunca, né? O resultado puro, né? Como tem que ser. E inclusive, uma das coisas que a gente já percebeu em alguns projetos, e isso é uma curiosidade, tem muita gente que não sabe, né? É que são as principais falhas em termos de contagem hoje no mercado. Essa é uma delas.
E tem algumas contagens também que a gente percebe que dá muito problema quando o pessoal quer comparar veículo com pessoas, né? São dois analíticos completamente diferentes. Lógico que não é um erro contar carro, mas a gente percebe que, por exemplo, o mercado de shopping center, às vezes eles querem contar veículos para estipular o fluxo total de pessoas, mas a gente nunca sabe se um carro tem uma ou 5 pessoas. Às vezes a pessoa pode estar chegando a pé, pode estar chegando de Uber, pode estar chegando de outras formas no shopping e a gente está perdendo a contagem desse público de uma forma correta, né? Sim. Lógico que para um projeto com contagem de veículos, a gente já viu isso, né? Ele faz muito sentido quando você quer contar os veículos de uma rodovia, quantos carros estão passando numa rua, quantos estão entrando no estacionamento. Isso é bacana. Mas falha de contagem, a gente percebe que tem bastante, né? Até o pessoal também deve identificar algumas coisas com vocês, né? Sim. E, assim, na RCM, a gente brinca, né, que uma boa parte dos nossos clientes, eles são ex alguma outra empresa que eles já experimentaram a solução. Sim. E eles falam assim que a gente realmente tem um grande diferencial, que é a transparência. Se a gente falar para o cliente, olha, se você colocar desse jeito não vai funcionar, Ele já sabe. Eu conheço algumas pessoas que também são da área, que eles não falam isso para o cliente. Eles vão lá, eles vendem e instalam. O propósito é vender, né? É vender, não é vender. dar solução. Nós levamos o nosso know-how, né, todo esse tempo que eu tenho de estrada, então eu sou muito transparente. Eu falo, ó, desse jeito não vai funcionar. E assim, eu falo, nada no mundo é infalível, né? Sim. E eles falam, puxa, mas você, as outras empresas que eu recebi aqui para mim fazer uma apresentação, ninguém foi assim tão duro, né? De mostrar a realidade, né? O que funciona, qual a tecnologia dá certo, qual que é o melhor posicionamento. Tem que fazer assim, você tem que fazer... Então, os caras simplesmente botavam aquele custo lá embaixo e não tem toda essa preparação que você está me trazendo, né? Sim. Então, eles gostam muito dessa transparência e todos os nossos funcionários, as pessoas que estão ligadas com a gente, os parceiros que a gente tem pelo Brasil todo, eles também têm esse modus operandi, né, de ser muito transparente. E isso que faz a grande diferença, né, da nossa atuação. E quando eu converso com eles, nesse quesito da contagem de pessoas, eu sou muito transparente também. Eu falo, o que você quer receber, o que o equipamento vai te entregar. A informação A ou B, né? É o nível de ele, precisão X ou Y. Né? Eles falam, assim, um investimento para eles comprarem um equipamento desse, que é um equipamento de alta performance, é um investimento, nada contra quem queira comprar, mas é um investimento, um valor agregado alto, né? Vamos dizer assim. Quando é compra, sim, né? Sim. Agora, a modalidade que vocês fazem na Venco, que eles estão fazendo, que eu falo para os clientes entenderem mais fácil, assim, é como se fosse uma TV por assinatura. O que você faz na TV por assinatura? Você paga uma mensalidade, eles te entregam lá um codificador. Um modem codificador. E o que você tem pagando essa mensalidade? A programação dos filmes na sua telinha, no seu celular, no seu tablet. É muito parecido. É muito parecido porque esse sistema aqui você vai pagar pela mensalidade, vão colocar o equipamento que vai te trazer a informação que você precisa, que o teu marketing precisa, os seus gerentes, você consegue ranquear as lojas. É assim, possibilidades infinitas, né? E acho que foi até uma coisa que a gente nunca parou para conversar sobre esse assunto, mas é uma curiosidade dentro da Venco também, do porquê a gente fez esse modelo de negócio aqui, né? Porque se você comparar a Venco Brasil com a Venco Europa, a Venco Austrália, a Venco Dubai e outras unidades, esse modelo de negócio não é dessa forma, que é um serviço completo, né? Então você só paga uma mensalidade, você tem um equipamento e tudo entra como serviço. Mas isso já foi criado para o Brasil justamente porque a questão cultural influencia muito. Sim. As pessoas já estão acostumadas a utilizar um equipamento incomodato, alugar alguma coisa. Até o exemplo que você deu é ótimo, né? A TV por assinatura ou qualquer outro serviço de internet que você utiliza, você recebe um modem, mas você não está comprando um modem, o modem já está embarcado ali na sua mensalidade. Então a gente já se adaptou meio pela questão cultural mesmo, que é mais comum. Não que a gente não possa oferecer o mesmo modelo de negócio que a Venco do exterior. Venda de equipamento e somente serviço de software. Mas a gente percebe que é muito comum, principalmente no varejo, né? O pessoal que trabalha com loja, com shopping, tem uma preferência muito grande em trabalhar como serviço, né? Eu não digo tanto o pessoal de aeroporto. O pessoal de aeroporto acho que já por uma questão de
uma política interna, talvez eles tenham uma preferência de comprar, né? Trabalhar mais no modelo do CAPEX, que eles falam muito, né? A compra realmente de ativos para a empresa. E deixar uma pequena parte só para o OPEX deles. Mas é uma peculiaridade mais para o aeroporto, né? Talvez algumas redes grandes também possam ter essa opção de compra, mas são poucas, né? Sim. Acredito que também para vocês deve ser muito comum isso, né? Utilizar como serviço algumas coisas, nem tanto outras como compra. O nosso produto, como ele é um produto, a longevidade dele, isso eu faço questão de oferecer e ter, que é uma longevidade longa, porque muitos produtos que tem no mercado, a garantia que a maioria dos outros fornecedores dão é de 6 meses, 1 ano, quando Sim. Nós damos 2 anos de garantia. Então, temos também modelos que a pessoa pode locar aquele equipamento. Alguns gostam, mas nesse mercado que são esses tags aqui, que é o arroz e feijão que eu falo, é o carro-chefe, os tags, as comandas, as catracas, as torres, eles preferem mais comprar. Comprar mesmo, ter um ativo próprio para a empresa. Ativo na empresa ali. Até porque eles podem reutilizar, né? Eles colocam numa roupa, por exemplo, quando pagou, tirou, no próximo produto novo eles colocam novamente. A função desse equipamento, ele minimizar os furtos das mercadorias, né, com a proteção, e a gente brinca assim, que ele se paga, porque uma loja que não tem nada, o furto que acontece dentro de uma loja, seja do tamanho que for, é 1% a até 5%, dependendo da região que ele está e do produto que ele vende. É uma coisa inevitável, sempre vai acontecer. Abriu, né? A loja, você tem um furto. Uma loja hoje, pequena, média, para ter uma permanência, para ela estar com as portas abertas, ela tem que fazer no mínimo aí uns 100 mil reais para absorver todos os custos. Isso vai empatar. 100 mil reais, se colocar 1%, R$1.000 por mês está indo com furto. Isso não sou eu que inventei, é o varejo que dita. Já é um número conhecido, né? Conhecido pelo varejo. Então, ele põe um equipamento, um investimento ali, que ele faça ali, numa loja desse tamanho, de uns 5, 6 mil reais, né, dependendo da quantidade de aqueles que ele tiver, pode chegar um pouco mais, um pouco menos, ele recupera isso na pior conta de investimento em 8 meses. Então, é muito viável ele comprar o equipamento, porque a vida dele é de 10, 15, 20 anos, conforme o cuidado que ele tem, ele só vai ter alegrias. E fora que é uma coisa tão prática e tão útil que a gente percebe que é difícil ver uma loja que hoje em dia não tem isso, né? Ainda tem gente resistente. Tem, né? Resistindo, está sofrendo com os furtos, ou quer se enganar dizendo que não tem furto. E na verdade, quando ele... Teve casos assim, hilários, né? Que eu falei para o cliente, insisti que o cliente faz um inventário. Então ele fazia o inventário da rede de lojas dele, ele avisava os funcionários, amanhã a gente está aí contando a loja. Eu falei, não, está tudo errado. Primeiro que o inventário não pode ser a sua equipe fazendo. Você tem que terceirizar, porque não tem compromisso com nada. Então ele fez um inventário com uma empresa, ele olhou o número e falou, não é possível. Não queria acreditar. Fez com outra empresa terceirizada, muito perto do número, ele falou, meu Deus, eu preciso colocar isso nas minhas lojas. Viu uma realidade que era completamente do que ele imaginava, né? Ele não enxergava. Hoje ele não abre a loja, se eu por A mais B atrasou alguma importação ou alguma compra que não deu no prazo, ele não abre a loja se não tiver o equipamento, ele atrasa a inauguração. E você falou uma coisa que é muito parecida com o que a gente faz também, essa questão de eu não vou começar a operação de uma loja sem antes ter uma tecnologia que me forneça A ou B de informação. No caso aqui, né? No nosso, a gente não percebe tanto isso ainda no Brasil porque a gente faz, né? Contagem de fluxo. Mas sempre quando a gente tem alguma reunião com um avenco de fora, a gente percebe que os lojistas, principalmente na Europa, ele já tem uma estrutura que ele acredita que não é possível ele controlar a operação sem dados. Se ele não tiver informação do que acontece, a conversão de venda dele, ele não sabe o que está acontecendo na operação, ele não quer ficar nas cegas. Então, para ele é assim, a gente já percebe quando tem um projeto para um lojista, enquanto tem aquela fase de reforma, construção da loja, já está embarcado naquele projeto, a infraestrutura cabeada, onde vai ficar o posicionamento de cada câmera, quais são os dados que vão ser levantados, se ele vai controlar só a conversão de venda, se ele quer controlar quantas pessoas estão passando na frente da loja, porque tem muita gente que tem vitrine, e aí ele fica naquela, será que a minha vitrine vai ser atrativa no dia a dia? Será que o produto que eu vou colocar lá na frente vai chamar a atenção das pessoas para entrar na loja? Ou uma promoção? Então ele quer também mapear
não só a conversão, que seriam quantos estão entrando, mas comprando, mas também quantos ele está chamando a atenção, né? Se a vitrine, querendo ou não, é muito parecido. É o que traz. É igual quando a gente vai fazer uma campanha na internet, eu quero atrair, eu vou colocar aquela propaganda, aquele anúncio, está funcionando ou não, né? Então, na internet, a gente vai mensurar pelos cliques que estão ali, por exemplo. Sim. Quantos estão visualizando ou clicando, né? E hoje aqui no Brasil, eles fazem isso muito no feeling ali, né? Eles não colocam um sensor para poder ter esse nu. Então, você estava mencionando, o lojista lá fora, quando ele está planejando a loja, fazendo a infraestrutura da loja, ele já faz toda a questão de já ter o computador para a estreia da loja, né? O brasileiro não. A maioria, eles inauguram a loja, tem todo o processo ali de 2, 3 meses, e quando ele começa a perceber que ele não tem o dado que ele assertivo, né, o feeling dele ali, ou usa uma tecnologia muito baixa, é quando ele começa a procurar alguma coisa e não tem a infraestrutura feita. Aí tem uma coisa que foi construído há 3 meses atrás, às vezes tem que quebrar o teto para poder passar o cabo. Acontece comigo também então, acaba gastando até mais, né? E às vezes isso vai mais do que apenas alguns meses, né? Tem muitos casos que a gente percebe no nosso dia a dia também, que a pessoa começa a ter aquela percepção que está perdendo resultado depois de alguns anos, na verdade, né? Então, ou não mensura nada, não tem nenhum tipo de informação. Tô nas cegas, mas tô, em teoria, no feeling, né? Sim. Será que o meu feeling tá bom? E tá acreditando que tá. A gente percebe bastante isso no projeto. Às vezes a gente coloca uma câmera, vamos medir o fluxo, vamos avaliar aqui quantos clientes você tem, a conversão. Eu sei que você vai falar. Aconteceu isso comigo ontem. Então, é muito comum o cara olhar assim e falar, não, você está contando gente demais. A minha conversão, minha conversão era 50%, 60%, agora você está falando que a minha conversão é 20%, 12%. Só que ele está vivendo um mundo imaginário, não existe uma conversão tão alta assim, né? Sim. Casos que a gente já percebeu que tem uma conversão realmente muito alta é quando é aquela loja de revenda, por exemplo. Então, o revendedor, quando ele vai numa loja dessa, ele vai já com o propósito de realmente preparar alguma coisa para ele revender. Agora, a loja para o consumidor final, 80%, isso não existe no mercado. Não existe. Eu tive um exemplo desse ontem. Porque a gente fez um piloto no shopping e no mês ali, eu acho que foi uns 150 mil pessoas, né, que passou. E ele falou assim, Alexandre, ele já tinha uma tecnologia inferior, tá? E ele falou, minha outra tecnologia, que eu ainda deixei instalado, contou cerca de 110 mil pessoas. É muita diferença. Só que é que nem você falou, o que a gente faz, a gente prova para o cliente o que a gente está vendendo. Então eu dei acesso às câmeras para o cliente e ele viu que a gente tinha falado para o cliente que a acuracidade dos sensores no shopping dele estava em 99%. Estava contando muito bem. Então, e ele viu na imagem, ele viu as pessoas passando. E a contagem é por imagem, isso que é uma diferença. Então ele viu na prática que realmente o público dele é maior do que ele estava imaginando. Porque a outra tecnologia tinha pessoas passando e ela não estava contando. Sim. Então ele estava perdendo um dado ali que ele não sabia. E quando ele colocou uma tecnologia que realmente traz a precisão assertiva, ele viu que o público dele é maior e ele ficou todo feliz, sabe? O meu público é maior. E aí, quando não, eles fazem a contagem de gente que entrou na loja pelo número de tickets, né? Também. Eu tive 50 vendas, eu tive 50 pessoas na loja. Impossível, não tem como o cara tem uma conversão de 100%, né? Eu acho assim, de verdade, quero que esse vídeo rode o mundo e que todos os lojistas, vocês precisam se permitir. Né? Nem que seja um piloto, né? Você vai entrar num avião que você não tem nenhum instrumento para você olhar, potência de motor, nenhuma indicação. Você vai simplesmente levantar voo e não é assim, né? São dados muito precisos. Hoje em dia tem tanta opção para você mensurar uma informação, mesmo que seja uma coisa básica, né? Mesmo que seja um CFTV que vai gerar uma estatística. Ainda assim você tem um norte, né, para entender se realmente você tem um público que está aumentando percentualmente ou não. Ele consegue comparar os veículos, as ações de marketing que ele faz? Pode. O que traz de gente e o que converte? Pode, né? Porque querendo ou não, vamos imaginar um cenário hipotético que você tem a intenção de fazer uma divulgação no Dia das Mães, de algum produto específico. Aquela divulgação que seja no meio digital, ou numa televisão, num rádio,
vai ter que ter um reflexo direto no fluxo de pessoas. Né? Sim. Então, se você tem uma média, vamos dizer assim, num momento padrão, sem nenhum tipo de divulgação, de X pessoas, a ideia é que aquele ali vai aumentar, né? Sim. Você está fazendo um investimento para impactar as pessoas num produto, numa promoção, num desconto, e aquilo ali tem que aumentar. Eu dou como exemplo para eles assim, para os meus clientes, eu falo para eles, olha, você imagina a seguinte situação, você, num mês, você faz um anúncio numa TV top, gastou uma grana preta e isso trouxe 5.000 pessoas nas tuas lojas e a conversão ficou ali nos 30%. Conversão boa, hein? Conversão boa. Aí no outro mês você fala, eu quero dar uma variada, eu vou pegar o Instagram e vou fomentar e vou fazer um teste diferente, né? Um teste diferente. Aquilo te trouxe 3.000 pessoas, menos do que a televisão, né? Só que você converteu 60%. E fora que o custo, né? E investiu muito menos. Então você consegue descobrir o canal para você investir mais, para te trazer mais gente que converte com o teu produto. Né? O que você falou da vitrine também, se ela está atraindo gente para dentro da loja. Outro exercício interessante, você tem 10 lojas, né? E aí você tem 10 gerentes. Sim. Aí você tem uma loja que ela tem menos gente que entra, mas que converte mais. Aí você fala, caramba, será que é a região que aquela loja está, que ela tem esse resultado? A cega você não consegue descobrir isso. Sem informação fica difícil. Quando né? você tem informação, você fala, opa, peraí, então agora eu tenho informação certinha quantas pessoas entraram, a conversão quanto ficou. Eu vou pegar esse gerente da loja 7, que sempre me dá lá em cima a conversão, vou colocar ele na loja de pior conversão que eu tenho. E aí essa loja de pior conversão começa a converter melhor. Então o que acontece? Esse gerente que eu tenho, ele é o cara que vai semear treinamento de gerente para todas as outras lojas. Sim. Mas como você enxergou isso? Com a informação, né? Com a informação na mão. Exatamente. Então, E tem coisas que a gente percebe que eu sei que hoje é muito novidade, principalmente para varejo, trabalhar com o mercado digital. Talvez para quem já trabalha com algum tipo de infoproduto, alguma coisa assim, já é um assunto meio de praxe, né, do dia a dia. Mas trabalhar com campanha no meio digital é muito eficiente, principalmente para o varejo. Sim. Apesar de ser um ambiente físico, às vezes as pessoas falam, não, mas é um ambiente físico, o que tem a ver com o ambiente digital? Mas tem tudo a ver, né? Todo mundo está com o celular na mão hoje em dia, né? Sim, você quer atrair, você tem uma loja de cosmético que seja, que você quer atrair para um lançamento de um perfume, de uma maquiagem, por que não fazer uma divulgação online, né? Sim. Uma divulgação no Instagram, no YouTube, que seja até numa rede de display, a pessoa vê aquilo ali e você está atraindo a pessoa para aquele local. A pessoa nem precisa passar na frente da sua vitrine. Você não fica nem rendido só com a vitrine. Só com a vitrine. Porque, lógico, tem muita loja que está contando assim, eu tenho um contrato com o shopping e o shopping promete X de fluxo por mês. Mas nesse caso você não fica nem rendido só ao fluxo do shopping, né? Você pode impactar as pessoas daquela região, né? Sim. Daquele bairro, se você quiser. Sim. No caso, com uma estrutura padrão, fica mais difícil, né? Eu acho assim que a nossa, digamos assim, parceria tem muitos frutos para a gente colher, porque os produtos têm uma sinergia muito forte. Sim, sim. Uma outra aplicação. Eu também estou aprendendo, o pessoal pode achar que eu já sou expert eu estou iniciando em contagem de público. Meu professor é o Rafael, o Alexandre sempre me dá algum respaldo também na parte de estrutura. Uma aplicação que eu vejo que é muito interessante, que outro dia vocês comentaram, nós temos também aquele cadeado de telefone, que o telefone fica exposto e preso num cordão assim, né? Se a pessoa tem total liberdade de mexer no telefone, e se tentar roubar aquele telefone, ele dispara um alarme. Agora nós estamos também chegando aí uma parceria com o pessoal lá dos Estados Unidos, que eu tive recentemente lá. Ele chama de titânio, que eu já vi alguns vídeos daquele produto, o camarada ele quebra a mesa e não consegue tirar o telefone. É ainda mais moderno, um nível acima dele. Não, ele é muito resistente. É como um negócio assim, numa área de alto risco de furto, colocar um iPhone lá que ninguém vai conseguir levar, só se levar a mesa inteira. Interessante. Ele é muito resistente. Então, a sinergia que eu quero dizer, assim, essa estante onde tem os telefones ali expostos, se tiver uma contagem das pessoas quantas pessoas foram para olhar aquele produto ali, quanto tempo ela ficou ali olhando aquele produto. Sim. Então esses dados, para quem é do marketing nas empresas, é excelente, né?
É porque você faz uma junção das soluções, né? Você Sim. tem toda a parte de segurança para proteger os seus produtos e você quer deixar eles mais exposto possível. Exatamente. Senão vai ficar escondido no fundo da loja, não faz nenhum sentido. E não desperta o interesse de comprar. Né? E ao mesmo tempo, como que eu vou mensurar se essa exposição está trazendo resultado ou não, né? Então... E aí, isso vincula muito bem com uma câmera 3D, né? Porque a gente consegue não só ver o fluxo de pessoas que estão chegando ali, como também criar regras, né? A gente pode criar filtros. Eu quero colocar uma regra onde eu só vou contar a pessoa que ficou acima de 5 segundos perto daquela prateleira. Ou quero ver também o tempo que as pessoas estão ficando perto daquela prateleira. Sim. Já para entender se a prateleira 1 versus a prateleira 2, quais delas são mais atrativas. Sim. Então, vamos colocar um exemplo prático até para as pessoas entenderem. Prateleira 1 você tem Motorola, prateleira 2 você tem aí Apple. Qual deles aí está chamando mais atenção? O que o pessoal está buscando mais, né? Você coloca lá a câmera posicionada, dependendo, uma câmera só pode até pegar as duas, desenha as áreas de interesse, a gente sabe quantas pessoas estão chegando em cada uma e o tempo que elas estão ficando em cada uma, né? Sim. Ainda mais falando desses tipos de tecnologia, quando a pessoa realmente está interessada, ela fica mais tempo ali olhando, fuçando ali o vendo equipamento, o que ele faz, né? Então você vai conseguir ver que o tempo que a pessoa fica olhando aquela marca, por exemplo, é bem mais atrativo. Então ela pode colocar, por exemplo, num local mais exposto, num lugar que seja bem exposto para a pessoa poder mexer melhor, atrair mais os clientes, né? E além disso tem os 3D também, que dependendo do produto você consegue segmentar se é criança, se é homem, se é mulher. Então também dependendo do seu segmento você consegue saber. Isso já aconteceu com alguns clientes aqui que eu cuido, que ele achava que o público-alvo dele, por exemplo, era homens. E depois que ele colocou o sensor que tem segmentação de gênero, ele descobriu que o público-alvo dele era mulher. Sim. Então ele começou a mudar ali o mix, né, de produto. A vitrine, pelo menos, ali ele começou a mudar porque ele viu que o maior fluxo dele era mulher e não homem. Ele começou a colocar produtos femininos na vitrine. Sim. Então são coisas que você pode fazer para atrair mais pessoas, né, mais clientes. E querendo ou não, isso vai cair naquele aspecto que a gente falou. Sem informação, você fica cegas, né? Isso tirou aquela venda da pessoa e mostrou, não, realmente a minha ação principal tem que ser focada no público X ou Y, né? E você faz uma ação que vai converter muito mais em venda, né? E por exemplo, a gente falou agora de N possibilidades de atrair mais público, de redução de custos e quase tudo com um sensor na frente da loja. Exatamente. Fora, a gente nem está falando de aspectos mais avançados que são sensores na parte interna, né? Que vai entregar um número de indicadores gigantesco. Fila de provador. Fila de caixa, zona fria, zona quente, quais produtos as pessoas estão mais procurando dentro da loja, como elas estão navegando. Porque querendo ou não, se a gente estiver falando aqui de uma mega store, por exemplo, você tem diversos setores. Sim. Você tem uma área feminina, uma área masculina, uma área infantil, uma área de eletrônico, uma área de livro, uma área de videogame, uma área de diversas áreas. Mas quais dessas áreas as pessoas estão navegando dentro da loja? Aí você vai para um patamar de indicador que é gigantesco, né? Aí vai até muito da criatividade do cliente, do que ele quer analisar, porque é tanta informação que qual que é o objetivo principal agora nesse momento? Tem muita gente que às vezes a gente percebe, né? Eles separam em fases. Eu quero a fase 1, fluxo na porta para entender minha conversão de venda, que é o principal para a gente começar a faturar mais. E agora eu quero aumentar minha qualidade, quero ver o tempo que o cliente fica numa frente de uma fila, quero ver se os meus operadores atendem com tempo A ou tempo B. Quero comparar as lojas, igual o exemplo que você falou, né? Eu tenho 10 lojas, qual loja atende mais rápido? Essa loja aqui atende muito devagar. Então esse pessoal aqui precisa de mais treinamento. Precisa realmente compensar o que as outras lojas estão fazendo. Sim. Ou às vezes o cara quer divulgar um produto que é o principal dele, mas aquele produto está numa área fria, totalmente fria dentro da loja. E ele não sabe disso, está com a venda ainda, não está com a informação nas mãos. Quando você faz o mapeamento dos setores, você vê que o primeiro andar, que aparentemente era um andar que não tinha tanto acesso para ele, aí o fluxo mostra que é um dos andares mais visitados, né? Sim. Porque tem mais de um acesso. Então você pode filtrar muita coisa com a análise interna. Eu acho que a aplicação dessas informações, dessa contagem, qualquer tipo de comércio pode ter isso, né? Uma padaria, uma loja de brinquedo, São N possibilidades, né? Até coisas que, por exemplo, a gente pode não imaginar e tem como fazer. A empresa de facilities, por exemplo.
Eles podem colocar na entrada de banheiro e, por exemplo, a cada 100 passagens de clientes, a cada 200 passagens, ele recebe um alerta para ir lá fazer a limpeza. Sim. Então, antigamente, por exemplo, ele ia fazer limpeza 3 vezes no dia naquele banheiro. Estando sujo ou não, ele estava indo lá. Ele estava indo lá, estava demandando hora de funcionário, estava gastando materiais. Produto. E com o sensor ali, ele consegue equilibrar esse dado e ele vai ter dias que ele talvez faça mais limpeza e tem dias que ele faz menos limpeza. Sim. Mas ele está economizando material e hora de funcionário, que pode estar fazendo outras coisas. E mantendo, quando tem que estar limpo, né? E vai estar sempre limpo. Porque às vezes a visita dele está programada às 10 horas da manhã, você vai, volta às 3 da tarde. Só que às 11 teve um boom de gente e o banheiro ficou todo sujo. Aí fica até às 3 horas sujo, porque só vai... E quando você aplica esse tipo de informação para um serviço de facilities que você está contratando para colocar num grupo muito grande, aí você vai num patamar ainda mais importante, que é realmente a redução de custo, né? Sim. Você imagina você está contratando um serviço onde você está já separando 100 pessoas para limpeza. Quanto dessas 100 realmente precisam estar em cada um desses pontos? Sim. Ou quantas horas elas precisam estar em cada um dos pontos? Às vezes tem um shopping que tem um grupo, ou um grupo de shoppings, contratou um serviço de facilities para atender todos os shoppings do grupo. Mas qual shopping tem uma demanda de fluxo tão grande entre o shopping 1 e o shopping 2, por exemplo? Às vezes o 1, você tem um fluxo gigantesco, principalmente quando você separa um pouco a classe do shopping, um classe A, um classe B, C, isso impacta bastante também em termos de fluxo. Então qual você vai precisar de mais serviço? Porque às vezes o serviço de facilities não vai passar essa informação, né? Então você contrata de uma forma genérica ou de uma forma personalizada para aquilo que você precisa. Aí você vai ter uma redução de custo gigantesca. Sim. Né? Isso vai interessar. Alô, empresas de facilities, procurem a gente, porque... Empresas de facilities também, não só quem está contratando eles, mas eles também para provar. Para provar e para eles terem também uma tirar a venda do que está mandando de material para aquele shopping, né? Também. A parte de material e serviço está ligado diretamente, né? Porque então, ele passa a enxergar tudo, né, que acontece ali. Até eles também às vezes são pressionados, porque a qualidade do serviço não está muito boa, mas na verdade é que eles têm que cobrar mais, porque eles precisam de mais serviço no local, porque tem uma demanda muito grande. Então eles conseguem mostrar através dos números falando, ó, shopping A no corredor X tem um fluxo muito grande, então se vocês querem mais qualidade de limpeza, tem que ter mais pessoas naquele setor, tem mais atendimentos. Então isso não é só para quem está contratando eles, mas eles também, eles né? Também Eles também. Não, infinidades... As aplicações são diversas, muitas, né? Muitas. Vai desde uma loja, a um shopping, a um banheiro, uma parte de limpeza, pode até para a parte de segurança, que eles também trabalham, né? Então, onde eu vou redirecionar mais a equipe de segurança, onde tem mais movimento, menos movimento, é o andar que tem mais fluxo de pessoas, menos fluxo. E fora, igual que a gente falou, né? Tudo isso você pode atender desde uma solução muito simples até um projeto muito grande, porque é tudo baseado em câmera. Sim. Então, todos os custos vão ser baseados, eu vou trabalhar com uma única câmera ou trabalhar com 100 câmeras. Vai depender do ambiente, do tamanho da rede, né? Ou é uma loja de 30 metros quadrados ou um aeroporto? Exatamente. Né? Vai conforme a necessidade. O custo não é igual de um aeroporto para uma loja pequena, Sim. né? Uma loja de 70 metros quadrados, né? Então, é aquela coisa, você pode atender os indicadores de todos os ambientes, desde o pequeno empresário até o grande empresário. Porque eu percebo assim que muitas lojas, até eu tenho algumas redes grandes aí, que são os nossos clientes especiais, né? Eles têm um volume grande de lojas e a maioria delas tem câmeras já. Sim. Então ele tem uma câmera ali, porque ele fica ali dando uma olhadinha de vez em quando, como é que está o movimento e tal, mas ele não consegue ficar não tem uma geração 24 horas ali anotando, entrou 2 clientes, 3, 4, 5, esse comprou, esse não comprou. Então ter um sistema desse que traz o relatório para ele por dia, por hora, por semana, por mês, faz um histórico, de repente ele sabe os dias, deixa eu pensar aqui, o meu produto no ano passado eu vendi muito bem no Dia das Mães e na semana depois do Dia das Mães vendi mais ainda e eu não tinha estoque. Então, peraí, eu tenho que estar calçado para isso, né? Eu tenho que calçar para o Dia das Mães e o pós-Dia das Mães. Sim. Porque sempre tem algumas trocas que acontecem, né? Ficou grande. Não quer aproveitar ver mais isso e tal. Então, a equipe bem treinada, ele estica o Dia das Mães uma semana ainda. Sim. Você deu um exemplo muito legal
Assim, como eu trabalho bastante na área técnica, então eu vejo, você vai falando, eu começo a pensar em vários exemplos, né, que acontecem no dia a dia. Já falou da câmera de CFTV, já veio insights que acontecem no dia a dia. E, por exemplo, o VenCount, ele tem um recurso onde a gente consegue comparar, por exemplo, os dias da semana que tem mais fluxo de pessoas, ou senão até o horário que tem mais fluxo. Recentemente também teve um cliente que estava fazendo análise de relatório e ele pediu algumas ajudas, né, assim, para a gente interpretar o relatório. E ele viu que a partir das 18 horas, às 6 horas da tarde, era onde tinha o maior fluxo dele. Mas boa parte da equipe dele de vendas ficava antes, aquele negócio de escala. A escala estava distorcida, né? Distorcida. Então ele viu que boa parte da equipe estava trabalhando num horário que tinha menos público, então eles ficavam muito ociosos ali. E no momento que tinha mais público, de gente, né? Tinha poucos atendentes e muitos clientes iam embora porque ficavam esperando para ser atendido e não tinha ninguém. Isso é muito legal. Ficava sem atendimento. Até para gerenciar a hora de almoço, né? De repente está na hora de almoço, então você consegue gerenciar ali o horário que tem mais fluxo, que tem menos fluxo. Boa. Então, isso você vai pegar um comparativo de vários dias, né? Então você vai de várias horas também, de vários dias. Então o sistema ele vai trazer para você qual que é o horário que normalmente tem mais fluxo, o dia da semana que normalmente tem mais fluxo. Sim. Então você consegue pegar essas informações e direcionar a sua equipe, até mesmo para você, por exemplo, talvez ele até possa reduzir a equipe dele de vendedores, porque ele só vai direcionar 1 ou 2 vendedores para depois das 18 e o restante que fica antes das 18 não tem necessidade de ter tanta gente. Sim. Então ele também está tendo economia de custo ali, né? Mas aqui às vezes você olha, uma loja pequena, tem 4, 5 vendedores e não tem um horário ainda que tem cliente. Mas também, provavelmente, porque também não tem nenhum dado sendo registrado para ele fazer um planejamento de escala inteligente, vamos dizer assim, né? É uma escala dinâmica. Você coloca exatamente nos seus picos de demanda, tanto de horário, quanto dia da semana e dia do mês. Porque você pode. Você vai ter todo o dado histórico ali para analisar, né? E isso também entra no ponto que o Eduardo tinha comentado do chip de segurança ali na roupa. Se o cliente, por exemplo, ele tem 4, 5 vendedores ali que está ocioso, sim. Então se ele, por exemplo, se ele tiver uma câmera de contagem que vai fazer esse mapeamento, ele vai ver o horário que ele tem mais movimento, ele pode reduzir o quadro de vendedores ou até direcionar para outras lojas, né? para outras lojas ou fazer alguma outra coisa. E essa segmentação que ele vai fazer paga o custo da câmera e até sobra. Com certeza. Dependendo das aplicações, ele se paga. O retorno é muito rápido. A informação, quando você tem a informação bem gerenciada, né? Eu sempre falo assim que o controle de perdas, ele é muito importante porque a gente só consegue tomar uma ação correta quando a gente consegue medir o que a gente perde. O cara fala, eu acho que eu perco, não tem esse eu acho, né? O achismo você tem um número nas mãos, né? Uma ciência furada, né? E a tecnologia, ela não para. A Comanda também, ela também evoluiu, que tem agora a catraca que solta o cartão na sua mão. Sim. Aí a gente tem o software que faz o gerenciamento de todo o consumo, da parte fiscal, da parte de compras, da parte de vendas, dos recebimentos. E também tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado que o cliente sentou na padaria, aí ele, principalmente nessa época aí de pandemia, de distanciamento, então, ele vai lá, o celular dele, ele abre o cardápio no celular dele, escolhe o que ele quer, no celular ele fala a mesa que ele sentou, a pessoa vem trazer o pedido dele. Todo um processo de automação, né? E ele olha assim, aquela fila no caixa para pagar, ele fala, eu vou pagar pelo meu celular. Ele já vai lá, paga, a Comanda libera e ele vai na catraca de saída e já... Mas agora uma pergunta que não quer calar. Você tem essa solução inteira? Já temos essa solução inteira. Fica a dica, né? Fica a dica. Porque isso... Ponta a ponta. Eu ainda não vi nenhum estabelecimento, mas é fenomenal. Esse parceiro
já tem o cardápio digital, você consegue escolher sua comida, você consegue... falar a mesa que você está. A mesa que você está, você pode chamar o garçom pelo seu celular, isso já tem pronto. Já fecha o pagamento por ali. O pagamento a gente está alinhando, eu não posso falar ainda o nome Sim, não, tranquilo. da administradora de cartões, mas já está alinhando com eles. Sem spoiler, né? Sem spoiler, que ele vai estar integrado com o sistema de controle de gestão. Assim que ele fecha, aí sim a catraca vai liberar quando colocar o cartão. Na verdade, dentro da comanda ela tem um circuito de proximidade que é como se fosse um CPF. Sim. Não existe nenhum repetido. Então, quando eu puxar o pagamento no QR Code da comanda, essa comanda está associada a esse circuito que está aqui dentro. E o servidor, você vai estar no ambiente de rede da padaria do restaurante. Né? Então, o servidor ele vai saber que você está pagando aquela comanda. A conexão que a gente tem com essa administradora de recebimentos por cartão, ela vai dar o input no sistema que recebeu. Ok, Sim, pagamento validado. O sistema valida aquele circuito que está aqui dentro, dizendo para a catraca, ó, esse agora aqui está pago. sim. Aí eu vou lá, ponho e vou embora. Isso Isso evita fila, evita... Pra comigo acontece muito, que às vezes eu tô esperando o garçom vir para pedir o almoço, pedir lá o que eu quero, e eu fico lá 5, 10 minutos, 15 minutos, ninguém vem, tem que ir lá no balcão pedir, levantar. Aí você escolhe o seu prato, sim. Você pode escolher ponto da carne, mal passado, bem passado. E querendo ou não, assim... Com molho, sem molho, do jeito que você quiser. Não é só pedido e pagamento. Você também tem um relatório que vai ser gerado em cima de tudo isso que está sendo mapeado. Você sabe quantos pedidos estão saindo, qual o tempo, quantos pagamentos estão sendo feitos pela automação. Até dados de fluxo dá para extrair por aí também. É muito importante ele ter a informação do público que entrou lá. Porque ele vai ver as saídas que tiveram de produtos, o que entrou de dinheiro no caixa e o que entrou de gente. Fora que se alguém estiver tentando manipular a catraca, tem um sensor que você não vai modificar, que é o fluxo, né? Exatamente. Você não vai conseguir modificar as informações que a câmera está captando, né? É a sinergia entre as tecnologias, né? Isso que eu acho muito... Por exemplo, você deu exemplo aí de restaurantes, padarias. Outras funções que o sensor pode agregar. Saber qual é o horário que tem mais fluxo. Então, ele sabe que aquele horário precisa ter mais garçom para atender. Sim. Ele precisa ter mais pessoas para limpar as mesas ali, porque também não adianta a pessoa ir embora e a mesa fica suja e chega outra pessoa ela se sente incomodada ver aquela mesa suja. Então, ele consegue saber qual é o horário que tem mais fluxo para ele fazer limpeza lá das mesas, tem mais garçom, fazer limpeza de banheiro, por exemplo, porque se dali tem esse horário tem mais fluxo, pessoas vão usar mais banheiro. Então, são coisas que ele pode... É uma ideia só, né? De sensor de fluxo para restaurante, padarias, mas tem bem mais coisas que ele pode fazer. Ticket médio, valor, faturamento de ticket médio, tudo isso aí ele consegue fazer com as câmeras. Querendo ou não, isso também já lembrou uma ideia de coisas futuras que a gente está implementando, principalmente na Europa, né? Que só é a parte de IoT. Isso é IoT puro, né? Com esse cruzamento de informação entre equipamentos. Aliás, eu ia até cutucar vocês aí, porque vocês estiveram em Dubai lá fazendo visitas. Sim. O que está por vir aí de novidade? Tem muita coisa. Pode dar spoiler, não? Pode, a gente pode dar uns spoilers, sim. Inclusive, a gente está preparando sim, um material exclusivo sobre o que a gente está lançando lá na Europa, que a gente vai trazer para o Avenco Brasil. E está muito ligado a essa parte de IoT. Então, parte para identificação de que a gente fala muito de Smart Office ou Smart Cities, que aí não é só contagem de fluxo para o varejo. É contagem de pessoas, por exemplo, você quer identificar se tem uma pessoa sentada num desk específico. Porque hoje em dia é muito comum esses ambientes que você compartilha os escritórios. Então, como está a utilização desses escritórios? Coworkings, né? Coworkings, exatamente. Então, você quer identificar se tem utilização no coworking de uma região ou outro. Aí você pode colocar a identificação nas mesas, quais são as mesas mais utilizadas, se elas estão livres, se a pessoa consegue fazer uma reserva diretamente pelo celular. E também a parte de estacionamento, esses detectores para carros, né? Se as vagas estão sendo utilizadas ou não. Ou até identificar onde o carro foi estacionado para você encontrar de uma forma rápida via aplicativo. E também uma plataforma mais voltada para o pessoal de shopping em relação ao marketing, como atingir o público sem passar pelas mídias sociais, mas ter um contato direto realmente com o público que frequenta. Então é uma forma de você fidelizar o cliente. Mas aí a gente vai entrar num detalhe maior nas apresentações desses produtos que estão sendo
homologados, né, no momento. E tem outras coisas também, né? Mas a gente vai lançar uma coisa. Essa inteligência vai perceber quando você retornou naquele shopping, você vai ser identificado, digamos assim, pelas contagens. Desde que a pessoa dê permissão para isso, sim, até para ficar dentro da legislação, tanto da LGPD quanto da GDPR, que é da Europa. Então a pessoa vai ter uma interação direta com as marcas. Você está ciente? Exato. Temos o seu consentimento? Sim. Okay. Aí a pessoa vai ter como se fosse uma espécie de um atendimento mais personalizado. Ela vai receber as promoções, os descontos daqueles lojistas, daquele shopping que ela frequenta. Se ela frequenta sempre, então ela vai ter uma forma de ganhar uma pontuação que ela pode trocar com os produtos daquele local. Ou até ganhar algumas coisas daquele local, e vai depender muito do shopping, como que ele quer determinar a regra. Mas é uma plataforma completa para interagir diretamente com o público. Eu percebi isso, não sei se está aqui nessa minha estada que eu fiz nos Estados Unidos, aí no final do ano e começo desse ano. Eu estava navegando principalmente no Waze, né? Sim. E dependendo da região que eu estava, vinha ali, quando eu estava no semáforo, uma mensagenzinha. Promoção no Burger King daqui pertinho do que você está, 300 metros daqui. Parecido com isso. Você escolhe dirigir para lá ou você, se não fizer nenhuma ação, você não... Parecido com isso. Muito legal. Querendo ou não, o Waze ali ele vai ter também uma plataforma de anúncios dele. Sim. Só que aí seria uma plataforma fechada de anúncios só para o shopping e os lojistas que ele tem ali, né? Que ótimo. Aí você tem aquela liberdade de fazer uma divulgação mais direta para estimular que o seu consumidor volte ao shopping, retorne. Então é bem interessante. Essa visita em Dubai abriu a ideia assim, de novos produtos que a gente vai estar divulgando em breve. E são coisas bem interessantes. Para o mercado que já utiliza o fluxo também. Sim. Porque o fluxo em si, ele é a solução principal. Mas tem muitas coisas que você pode agregar. Por exemplo, os seus produtos também. Sim. Tanto a parte de segurança, quanto a parte de atendimento, pagamento, tudo isso. As pessoas acabam perguntando também para a gente, né? Sim. Eu quero agregar outras funcionalidades. A gente pode agregar outras funcionalidades. Mas hoje a gente se restringe muito ao comportamento do consumidor dentro daquele ambiente, né? Sim. Onde que ele vai, quanto tempo ele fica, como que ele está interagindo com as marcas em determinadas regiões que ele visita. Então isso é interessante. Mas dá para ir muito além disso. Dividindo também por categoria, homem, mulher, criança. Sim. Essa questão do adulto e criança a gente fala, mas muitas pessoas não sabem exatamente qual a principal aplicação. E de uma forma bem direta é a conversão de venda. Sim. Porque criança não vai gerar o ticket para a loja. Mas também, às vezes, outros não enxergam também que o fluxo infantil é importante por outros aspectos. Porque às vezes você tem o lojista ali tem uma loja bacana, mas não tem nada que é voltado para a criança. Que atrai a criança. Né? Mas, às vezes, tem muitos adultos que estão levando seus filhos, sobrinhos, etc. E as crianças estão ali meio que entediadas no ambiente. Então, quando você analisa o fluxo infantil... Muita criança, você pode criar alguma coisa que... Pode investir numa areazinha kids para a criança ficar entretida ali e deixar o adulto livre, não ficar... Porque às vezes a criança fica irritada, ela vai estimular o adulto a ir embora. Né? Sim. Lógico que se o seu fluxo infantil for muito pequeno, às vezes não vale muito a pena esse investimento. Mas se ele é relevante, por que não, né? Por que não deixar uma área para a criança ficar entretida? A área da criança, uma loja específica de produtos para criança, ela tem um alto poder de compra, né? Aí sim. Mas se não é uma loja com produtos para ela... ela já vai ficar... Quer ir embora o quanto antes, né? Sim. Então tudo isso acaba influenciando bastante. O supermercado que é fera nesse tipo de propaganda, né? Porque você pode ver que nas filas dos caixas tem aquelas gôndolas que só tem doce. Sim. Só tem doce. Os atrativos, né? Porque os pais estão ali na fila com a criança vai querer, quero isso, quero aquilo, já está na fila do caixa, não tem muito para onde fugir, não tem muito para onde enganar a criança, né? Então tem que levar. Inclusive você falou uma coisa que eu escutei outro dia de um parceiro também, que é um parceiro que ele tem muito foco em supermercado. Ele queria realmente analisar informações nesse aspecto de gôndola, a altura dos produtos, como que é a navegação dos clientes nos caixas. Aqui no mundo do varejo de supermercados existem eles colocam os produtos, por exemplo, você quer expor o seu produto, ele vai te perguntar, ele mapeia a loja, né? Sim. Você quer o seu produto na altura dos olhos do cliente? Exatamente. No corredor VIP, no corredor tal, cabeça de gôndola. Então, o supermercadista, ele ganha muito enxoval, que fala, que são bonificados. Então, se tiver esse dado ainda mais concreto, com uma contagem efetiva, né?
certeira pelos sensores, eu acho que a grande chance de melhorar mais ainda esse atrativo deles pelas marcas quererem estar no ponto certo, né, para venda. Uma das perguntas que eu achei super interessante, mas que a gente não mapeou ainda como um produto final, mas a gente tem a informação para ser gerado num relatório, que ele tinha interesse em entender a altura média das pessoas por região. Eu até questionei qual que era a ideia disso, né? Que era uma rede de supermercados que tinha em toda a região do país. Só que, devido a uma pesquisa que eles realizaram, eles identificaram que, vamos dizer, a estatura média do brasileiro no Nordeste é uma, no Sudeste é outra, por região é diferente. E isso eles iam posicionar também a altura dos olhos com base na altura média daquela região. Olha. Só que eles queriam mapear isso com os nossos sensores. Sim. E a gente sabe que o sensor 3D, ele dá a altura das pessoas. Mas a gente ainda não criou um relatório próprio para isso, porque ainda não tinha uma demanda, mas hoje em dia tem a demanda. Tá. Então é uma das coisas que também vão entrar para os produtos futuros, que é uma das coisas que eu vi lá em Dubai, que eles também estão mapeando. Mas ainda é um processo de homologação, né, que em breve vai estar disponível. Então você quer um relatório por região, quero ver região sul, sudeste, a altura média das pessoas para posicionar os produtos nas gôndolas. Isso vai ser possível também. Tem alguma coisa para mapeamento de transportes coletivos? Já tem algo específico ou em projeto? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Tem coisas específicas, mas não é a mesma tecnologia em termos de, como posso dizer, a câmera. Não é a mesma câmera que você coloca dentro de uma loja que você coloca dentro de um shopping, você vai colocar dentro de um ônibus, por exemplo. Tá. Mas é uma câmera já protegida para esse tipo de ambiente que tem muita trepidação, tem muito movimento, ele precisa de uma conectividade remota, mas é possível. Tá. É possível. Dá para fazer contagem também em coletivo. Não é muito comum, mas é possível. E aí no veículo teria que ter alguma coisa roteando para essa informação subir? A forma mais convencional é você utilizar um Wi-Fi, que ele vai dar baixa quando ele se conecta a um Wi-Fi de um ponto específico, por exemplo, de um terminal. Tá. Mas alguns querem a informação online, aí você tem que ter um 3G dentro do coletivo. Tá. Que aí você está disparando a informação independente do local que ele está. Ele está alimentando a plataforma. Tá. Mas é possível. Ótimo. Nós vamos conversar depois nos bastidores. Tem muitas coisas. Essa parte de IoT, eu percebi também que tem muitos sensores para identificação de diversas coisas. Não só de pessoas, mas como de presença, temperatura. Principalmente essa parte de pandemia, teve muita identificação de temperatura em ambientes públicos, né? A pessoa está entrando num local, é muito comum a gente ver alguém medindo a temperatura, mas esse processo dá para ser automatizado também com uma câmera de temperatura. A câmera que tem um sensor de temperatura. Só que, lógico, ele precisa ser muito preciso, não é qualquer sensor. Então, tem isso. Tem sensores para consumo que estão entrando também. Então, tem o pessoal que quer analisar consumo de água, gás, luz, etc. Que às vezes o que acaba acontecendo não pensando num residencial, mas pensando numa estrutura empresarial, uma fábrica, um shopping center. Coisas que a gente já viu acontecer aqui, mas as pessoas perguntaram se a gente tinha esse tipo de produto. E por isso que a demanda surgiu para uma área de desenvolvimento. Às vezes o que acaba acontecendo num shopping center, você tem um vazamento de um cano lá, e está num lugar que está isolado, as pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Mas no final do mês a conta vem. Então, quando você tem um sensor para identificar isso, em tempo real você sabe que o consumo está indo além do normal. Aquele consumo diário que normalmente atinge X número, está indo para um patamar muito superior àquele. E aí você consegue receber um alerta e ver que, tem alguma coisa errada aqui dentro desse complexo. Vão investigar. Vão investigar. Então, no final do mês, você não vai ter aquela surpresa de um negócio que ficou vazando muito, ou tem alguma coisa em curto, está gastando muita energia, tem um vazamento de gás. Então, tudo isso são alguns dos sensores da IoT que está vindo por aí. Tá vindo por aí. Então, são coisas bem legais. Bacana. Porque eu tive uma demanda de uma fábrica no Nordeste, um parceiro de lá, que sumiam cilindros de oxigênio da fábrica. E ele queria uma solução para ele rastrear esses cilindros de oxigênio. Como está sumindo? Aí eu falei, rapaz, olha, eu já vi de tudo sumir. Agora um cilindro de oxigênio daqueles... Muito específico. Falei, olha, o Brasil não é para amadores mesmo. Então, talvez, não sei se fizer ali um perímetro, né, nessa indústria, equipando ela com câmeras ou sensores que captariam de repente um sensor
Sim. preso nesse cilindro para entender aonde que ele foi, né? Talvez essa solução. Essa daqui... Porque vai passar por algum ponto específico. Se for um ambiente industrial, só tem um ponto de saída e de entrada, né? Vai ter que cruzar com as antenas. Então, mas assim, como é uma fábrica, eu penso numa solução mais abrangente a nível de captação de sinal, né? Sim. Porque essa etiqueta ela vai mandar um sinal, como você falou, para as antenas numa saída como se fosse um raio-x, né? Sim. Está passando a pessoa ali. Agora, numa indústria de grande porte, eu imagino algo aéreo assim que fizesse um mapeamento mais abrangente, mais longo. Uma coisa parecida, que já teve demanda a isso, com certeza uma câmera 3D poderia atender. E é parecido, né? As pessoas queriam mapear num ambiente industrial a presença de pessoas próximas de equipamentos de alto risco. Tá. Então tem aquelas salas que é de alto risco que normalmente tem uma limitação de quantas pessoas podem entrar ali. Porque às vezes a pessoa pode realmente morrer ali naquele ambiente se acontecer algum acidente. Então eles querem controlar duas métricas principais. A primeira é quantas pessoas estão dentro do ambiente. Então isso seria possível com a câmera, porque você sabe quantos estão entrando, quantos estão saindo, então você sabe quantos tem lá dentro. Sim. Ela já vai controlar sozinho essa informação. E a outra questão é quantos estão próximos daquela máquina. Porque dependendo da máquina, não podem estar 3 pessoas ao mesmo tempo. Pode ter uma de cada vez, por exemplo. Então você desenha aquela área de interesse e aí quando tem uma pessoa ok, quando tem 2 ou 3, dispara um alerta. Dispara um alerta porque as pessoas não estão seguindo os procedimentos de segurança. Aí o segurança vai receber um alerta no celular e ele já vai fazer uma ação para corrigir o problema. Vai lá avisar as pessoas, vai tirar alguém de lá, porque isso acontece. A gente não tem um contato direto, mas acontece bastante esse tipo de problema, né? Das pessoas não seguirem procedimentos de segurança. A tecnologia ela é fantástica, né? E ela evolui muito, né? Cada dia. Então, esse recado que eu dou para vocês todos lojistas, para vocês todos que administram algum empreendimento, vocês precisam... tem informações, né? Vocês precisam ter a tecnologia aliada a vocês, porque mão... E quando a gente fala tecnologia, não é só a tecnologia em si de fluxo ou de segurança, mas é qualquer tecnologia que pode beneficiar o resultado, né? Exato. Encurtar os desafios de alguma forma, né? Sim. Seja identificar se os funcionários precisam de mais treinamento, ou se os funcionários precisam estar numa escala diferente, ou se precisa de mais segurança devido à região que você atua, ou até identificar suas campanhas de marketing. Sim. Tudo isso tem um impacto direto, né? Exatamente. Pra que ficar sofrendo, né? Se você tem hoje tanta informação, né? Por exemplo, a gente falou de várias coisas que a gente pode reduzir custo, aumentar vendas e você vê, às vezes tem até clientes que ele tem o dado, ele tem a informação, mas ele não sabe o que fazer com ela. Então, por exemplo, ele sabe qual é a loja que mais converte, que menos converte, mas ele não faz nada, ele não vai atrás para saber se a loja que está convertendo menos, se que você deu exemplo, se é o gerente, se é um produto que está ruim, se é os vendedores que faltam treinamento. Então também não é só você ter informação ali, que nem a gente tem muitas informações aqui. Sim. Mas não adianta também a gente ter informação e não fazer nada. E às vezes eu sinto que tem clientes que não sabem o que fazer, mas eles que nem a gente está aqui para apoiar eles. Eles podem perguntar para a gente e até pegar. Eu acho que você vai poder dizer melhor, Rafa. Eu acho que a gente tem até insights no sistema, onde ele pode ter parâmetros como é que outros lojistas, outros shoppings, outras empresas do mesmo segmento que ele, como é que elas estão no mercado. Sim. Né? Então, se eles tiverem, por exemplo, dúvidas de como usar essa informação, eles também podem perguntar para a gente que a gente está aqui para auxiliar eles. Isso que faz a diferença, né? Faz. É aquilo que eu estava falando. Você comprar um produto que é igual de prateleira, vai no menor preço. Sim. Mas você tem que comprar, não é só um produto, você tem que comprar uma parceria, um suporte, o que tem por trás do produto, o que agrega. O que agrega eu comprar de vocês? O que agrega eu fazer uma parceria com vocês? É tudo que tem. Know-how, dedicação,
sempre está evoluindo, elaborando novos relatórios, novas conversões. Então, o cara vale pagar aquilo. É que também tem um outro ponto contraditório, que é aquele que às vezes muita informação confunde, né? Sim. Então, até que ponto a informação é útil, de uma forma que você tenha uma coisa balanceada. Então, a gente já tenta focar não naquele é como se fosse, como diz, o painel de avião com 1 milhão de botões, mas os botões que você realmente precisa apertar para o seu dia a dia. Sim. Você não vai controlar, às vezes, fila numa loja de 60 metros quadrados. Sim. Nem informação de fila tem. Então, para que a gente vai colocar um indicador desse? Não faz nenhum sentido, né? Sim. Só que aí, onde que envolve a parceria ou a consultoria nesse aspecto? É o know-how. É o know-how do parceiro, é o know-how da equipe que vai falar, para o seu ambiente, isso faz sentido, isso aqui não faz sentido, isso aqui vai te confundir, isso aqui vai trazer resultado. Isso aqui é muito importante, porque você vai identificar uma falha aqui ou ali. Então, essa aqui é uma das mensagens também para te passar para vocês que estão assistindo, querem uma consultoria de quem tem realmente know-how no mercado? Fala com os nossos parceiros, os parceiros têm informação detalhada de como as plataformas funcionam, inclusive os serviços deles podem ser agregados. A própria equipe da Venco também tem a informação detalhada, onde utilizar, quando utilizar, qual a informação mais adequada para o seu estabelecimento, para o seu negócio. Então tudo isso vai ajudar e acelerar o processo. Não ficar patinando também, né? Sim. Não adianta colocar 1 milhão de sensores para coisas que às vezes a pessoa não precisa, né? Exatamente. A gente tem N clientes, muitos clientes, e cada um traz uma experiência diferente para a gente. Então, para cada cliente, a gente consegue mostrar para eles o que eles realmente precisam ali. Sim. Então, tudo isso com toda essa bagagem que a gente tem de anos, né, que a gente vem pegando dos clientes. Sim, sim. O varejo ele vai trazendo experiência para a gente, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, uma das coisas que a gente diz como bagagem é os módulos que a gente desenvolve. Boa parte do que a gente desenvolveu até hoje, desde 2005, foram demandas dos clientes. Sim. Então, quando tem aquela demanda que é comum para muitas pessoas, fala, pô, isso aqui tem que ser implementado mesmo. Todo mundo precisa. A gente pode dizer que, sei lá, 90% do que a gente criou até hoje foram demandas. 10% foram coisas da nossa cabeça, mas hoje a experiência está mais voltada realmente ao que o lojista já passou como demanda para a gente. O que é necessário. O que é realmente necessário. Então, a demanda de vocês, na verdade, é a demanda de outras pessoas que estão no mesmo segmento de vocês. Então, a gente sabe exatamente como aplicar e como cada ambiente funciona, desde um ambiente pequeno até um ambiente muito grande, ou segmentos. O que funciona para um lojista não funciona para um shopping. O que funciona para um shopping não funciona para um aeroporto. E um aeroporto não para um supermercado, que é totalmente uma biblioteca ou de um museu, que você também pode atender, ou de um banheiro. Então são indicadores diferentes, aplicações, alertas diferentes. O que eu vou fazer com a informação? Vou controlar a conversão, vou controlar funcionário, vou controlar marketing, vou controlar a limpeza, vou controlar corredor, gôndola, fila. Você tem milhões de aplicações, né? Sim. Vou mesclar a câmera com parte de segurança, disparar alertas já numa antena, ou integrar essas antenas já com um sistema que avisa uma pessoa que está além daquela antena. Dá para fazer muita coisa, muita coisa. O que for surgindo, o que não está feito a gente inventa, né? Oh, com certeza. Esse é o propósito, espírito, né? É atender sempre o cliente em todas as áreas. Acho que é isso, né? De hoje a gente abordou bastante assunto. A ideia é que a gente comece a publicar com mais frequência e com mais convidados. Eu também digo para vocês acessarem o canal da RCM, conhecerem os produtos do Eduardo. Tem ideias ótimas também de aplicações para varejo. Experiência, como já foi dito aqui, desde 92 no mercado. Então, é realmente uma pessoa que conhece bem o que o varejista, que o shopping center hoje utiliza, o que traz retorno. E é isso. Agradeço a todos e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado pela oportunidade. Sigam as redes sociais da Venco, da RCM, que a gente sempre vai trazer novidade. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Até o próximo.